Tem contador que está cadastrado como perito em tribunal há 3, 4, 5 anos e nunca recebeu uma única nomeação. E nem é porque ele é ruim, não é porque não tem vaga, não é porque a fila ela é longa. Na verdade, é porque o cadastro dele está errado em algum ponto que ele nunca vai descobrir sozinho. Porque ninguém no tribunal vai te ligar, ninguém no tribunal vai ligar para você para avisar. E eles simplesmente não te chamam. Aí você fica ali esperando, achando que é questão de tempo, mas nas próximas horas, nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente onde está o erro. Ou melhor, os 17 erros que fazem um contador competente ficar invisível para o judiciário para atuar na perícia dentro do ambiente judicial. E eu quero começar reconhecendo uma coisa, né? Você não está aqui porque tem preguiça de trabalhar, você está aqui porque trabalha demais e ganha de menos. Você fecha o balanço, entrega uma obrigação acessória, apura tributo, você faz tudo isso, né? Mas as empresas que faturam milhões e que são suas clientes, elas acabam não te pagando aquilo que você acredita que é o justo. Eles gastam em um final de semana aquilo que te pagam por um mês de trabalho. Você é tecnicamente muito bom, você é tecnicamente muito boa. O mercado é que resolveu tratar aquilo que a sua competência ela entrega como se fosse uma commodity. Já ouviram falar sobre esse termo, né? A perícia é o lugar onde essa lógica acaba se invertendo, entende? Por quê? Onde você é pago pelo que sabe e não pelo que você digita, não pelo que você automatiza, só que existe uma porta de entrada e é nessa porta de entrada que quase todo mundo trava. Então, hoje eu vou te entregar três coisas para que você possa, então, atuar de maneira efetiva nessa atividade. Eu vou te entregar aqui três pérolas, três presentes. E a primeira é o mapa completo de onde se cadastrar, todos os caminhos de entrada, e não só do tribunal da sua cidade, que é onde 90% dos contadores param e por isso somem. Segundo, como se cadastrar de um jeito que faz o seu nome aparecer na busca do servidor que está montando a lista para o juiz, ele homologar para o juiz, ele indicar, ele apontar, porque existe sim uma busca, existe um filtro e você provavelmente está fora dele, né? Terceiro, o que fazer depois do cadastro? Porque o cadastro ele não gera nomeação sozinho. E essa é a parte que ninguém te conta. E ao longo de tudo isso, eu vou nomear os 17 erros, um por um. Se você identificar dois ou três seus hoje, essa aula já mudou o ano que você ainda está por viver, até porque nós já vencemos mais da metade dele, né? Transformações que você vai indicar, que você vai identificar, do tipo, olha só, me cadastrei e nunca fui chamado. E eu sei exatamente por que não fui chamado e o que corrigir. Eu realizei um cadastro no tribunal, eu disse até que estaria disponível para atuar em todas as comarcas, em todas as possibilidades até de atuação enquanto perito contador, e até hoje não surgiu nenhuma nomeação para mim. Eu mandei um currículo que ele foi genericamente elaborado. E aí esse currículo que foi visualizado, ele acabou sendo desprezado por quem poderia me nomear. Então o que acontece é que nós vamos então trabalhar aqui para que você possa estruturar o honorário que seria por mensalidade para o honorário de valor a ser recebido por trabalho técnico, e isso pode sim representar um plus, representar
um adicional bem expressivo à sua jornada, porque o melhor de tudo é que isso que eu estou te apresentando aqui agora não impede, não impossibilita, não inviabiliza nesse primeiro momento de você continuar vivendo a sua vida como CLT, vivendo a sua vida como assessor contábil, como assessor fiscal, como consultor tributário. Nada disso impede de você continuar realizando essas suas atividades, mas entendendo que isso aqui pode em algum momento representar um ganho tão exponencial, extraordinário, que você vai ter que escolher. Certamente eu já sei qual vai ser a sua escolha. E no final da aula eu vou te mostrar o que acontece no dia a dia e principalmente no dia que essa nomeação, no dia a dia do perito e no dia que essa nomeação chegue, porque o cadastro certo, sozinho, ele não é suficiente. Perfeito? Tudo bem? Acompanha comigo aqui. E aí o que acontece é o seguinte: olha, eu sei que você está aí nesse período todo, zero nomeações. Eu sei que não é o que você imagina, não é falta de competência, não é falta de demanda, é esse erro na porta de entrada. É o que nós vamos explorar aqui: onde se cadastrar, como se cadastrar, o que fazer e o que fazer depois, recapitulando aquilo que nós vamos abordar aqui juntos. Perfeito? E aí, quem sou eu para te dizer isso tudo, né? Eu sou Adalberto Vitor, cacuete aí de alguns alunos, de alguns colegas, de alguns membros até da Justiça, até me chamar de doutor Adalberto, né? Eu acho até interessante isso. Mas eu sou perito contador com uma atuação que ela hoje é em caráter nacional. Participei do grupo de trabalho e estudos que desenvolveram as principais normas de perícia contábil do Conselho Federal de Contabilidade. Atuo há mais de 10 anos nessa área e hoje eu estou aqui para não só te contar o que li e o que contribuir com a legislação que trata da perícia. Eu estive na mesa onde parte dessas normas elas foram escritas. Como disse, há mais de uma década eu estou atuando e formando profissionais, contadores, administradores, economistas, advogados que querem entrar nessa área. Inclusive, fundei a comunidade de perícia tributária, Instituto Brasileiro de Consultoria, Auditoria e Perícia. E eu digo isso por um motivo específico. Eu já vi centenas de contadores excelentes se cadastrarem e sumirem, não por falta de competência, por erro de porta de entrada, e é isso que a gente vai corrigir aqui a partir de hoje. Perfeito? Tive a oportunidade de realizar mais de 750 trabalhos periciais aí nesse percurso. É um número que ele é expressivo dentro da minha percepção, porque se refere a uma atuação focada em demandas tributárias, em demandas de contabilidade propriamente dita, na apuração de haveres. Existem outras áreas da perícia que elas possuem um volume maior, como é a financeira, como é a bancária, que oportunamente nós vamos até explorar isso em aulas futuras, eventualmente. Mas a demanda tributária ela tem um volume de atuação que é menor, sim, do que essas outras de contratos bancários, de demandas envolvendo a parte trabalhista, mas ela, e aí todos aqueles que aqui chegam, que você vai ter a oportunidade de vivenciar, vão concordar, vão expor que é a área que melhor remunera, porque sempre nós temos quantias que estão sendo discutidas e quantias vultuosas que estão sob litígio, certo? Então, mais de 3.000 contadores já tiveram a oportunidade de receber as nossas instruções, adentrar a atividade pericial. E assim, hoje, essas pessoas, esses contadores, esses outrora alunos estão sendo peritos judiciais, estão atuando também na esfera extrajudicial. Perfeito? A realidade do mercado, ela corresponde ao seguinte: olha, o que é que está acontecendo, né? Veja bem, nós temos centenas de milhares de contadores que estão registrados, boa parte deles querem entrar na perícia, talvez até seja o seu caso, e a maior parte deles acaba travando na porta de entrada.
E nós temos o outro lado do judiciário, que são processos que estão parados, esperando a perícia contábil. Existem processos de execução fiscal, de repetição de indébito, autuações fiscais, embargos de execução fiscal, que estão aí esperando um trabalho pericial de qualidade e ou até um trabalho pericial que nem se sabe se vai ser de qualidade, mas ele está aguardando alguém que possa instruir aquele determinado processo de forma que colabore com o judiciário ou com o magistrado para que ele decida aquilo de forma consubstanciada, decida aquela determinada demanda utilizando elementos, fundamentos técnicos, e ele tem uma lista, ele não vai procurar alguém específico. A priori, não é isso. A priori, existe uma relação, mas não basta você estar nessa relação para garantir, então, a sua nomeação. Entende? Logo, veja só, você já se cadastrou em algum tribunal? Fala para mim aí. Deixa em algum lugar aqui no nosso chat. Nunca me cadastrei. Sim, mas eu nunca fui nomeado. Sim, eu já recebi a nomeação. Fala para mim aí, responde em alguns desses tópicos. Diz para mim aí se você já tem alguma atuação. Se você vai assistir essa aula, inclusive através de uma gravação, comenta aí também, certo? E existem algumas falas que elas acabam se repetindo dentro das conversas que nós acabamos tendo com os contadores todo dia. Olha só, eu apuro o tributo de empresa que fatura milhões e recebo R$ 800 por mês. Ah, eu faço isso porque é de cidade pequena, existe aqui algo bem predatório em termos de estabelecer preço de honorário, é difícil e etc e tal, tudo mais. O cliente reclama de R$ 50 de reajuste e no mesmo mês ele trocou de carro, no mesmo mês o cliente ele fez viagem internacional, mas reclamou. Olha só se você já teve alguma situação como essa aí, né? Apareceu um escritório online cobrando R$ 199 e eu perdi 3 clientes em função desse tipo de posicionamento. Todo ano eu pego mais cliente e o meu lucro continua igual. Eu me cadastrei no tribunal faz 2 anos e nunca me chamaram. Eu não posso tirar férias, eu não posso fazer um repouso mais extenso, porque se eu parar uma semana, o escritório para junto. E aí? Quais são essas dores do seu dia a dia? Qual é a sua dor, né? Então, olha só, ainda tem outras, né? Ainda tem outras. O advogado do meu cliente ganha um processo e o que eu ganho em 2 anos, aquele advogado ganhou em um único processo. Olha que coisa, né? Então, isso faz a gente acreditar que, principalmente quando a empresa, quando o escritório ela depende exclusivamente de você, que você não tem um negócio, você tem um emprego que você mesmo criou para você. E eu preciso te falar uma coisa, né? Você, olha aqui, você não cobra pouco porque vale pouco. Você cobra pouco porque está vendendo a parte do seu trabalho que o mercado já decidiu pagar barato. E daqui a 3 anos, dois lados do mesmo mercado. O lado que encolhe, nós temos uma obrigação acessória e rotina operacional, cada ano mais automatizável, mais barata, a concorrência pô, vai ser e é por preço, teto de faturamento acaba sendo fixo, tem aí uma série de movimentos acontecendo, a reforma tributária tende a trazer uma série de repercussões, num curto prazo, aumentando a complexidade, mas no longo prazo, aumentando a simplificação, pelo menos isso é o que nela consta. O lado que cresce é esse, interpretar, apurar divergência, sustentar cálculo. A atividade pericial exige um pensamento, uma cabeça explorando de forma técnica, não dá para automatizar. Falta gente qualificada e o honorário, ele é por trabalho que é entregue.
Logo, se você tem a condição de otimizar a sua operação para assim ter a possibilidade de avançar, alavancar aí as suas atuações, você com certeza vai ter excelentes rendimentos, certo? Você está do lado que está encolhendo e a porta para o lado que está crescendo é uma porta que exige um passo burocrático e você provavelmente já tentou dar espaço e deu errado, né? É isso que a gente vai resolver então hoje. Precisava fazer esse alinhamento, esse caminho para que assim a gente possa ir se ambientando aqui em nossa atividade de hoje. Perfeito? Mas antes de continuar efetivamente, você não se importa se você nunca fez, não importa, você não se importa da gente até trazer esse destaque, porque, olha só, não importa se você nunca fez uma perícia na sua vida, se você não conhece nenhum juiz ou advogado, se você é de cidade pequena, no interior do seu estado, se você tem 15 clientes, 100 ou 500, se você já se cadastrou e nunca foi chamado, se você acha que não tem tempo, não importa se você tem 28 ou 70 anos, ou se você achava que a perícia era para quem tem 30, 35, 40 anos de estrada e de experiência. Olha só o diagnóstico real, e aí já entramos efetivamente dentro daquilo que existe de pauta, porque o problema nunca foi você, o problema é que ninguém explica o funcionamento real desse acesso, dessa porta, e te disseram, é só cadastrar no tribunal. Aí você entrou no site, achou um formulário, preencheu esse formulário, não foi isso? Colocou lá os seus diplomas, colocou lá os seus certificados, colocou lá os seus materiais, mandou, ficou esperando. E enquanto você esperava do outro lado, um servidor abriu o sistema, filtrou por uma especialidade que você não declarou, gerou uma lista onde você não estava e o juiz nomeou outra pessoa. Isso acontece dezenas de vezes e você nunca soube. O que é que eu quero que você entenda? O cadastro não é o formulário, o cadastro é um posicionamento. O que é que eu quero te dizer isso? Você não precisa, olha só, você não precisa se limitar ao cadastro dos seus dados. A bem da verdade, você não deve se limitar apenas ao deferimento do cadastro que você pediu para que fosse feito. Você precisa sim realizar esse cadastro, porque é uma formalidade que todos nós precisamos atender, mas ao mesmo tempo precisa se posicionar. Muitos dos contadores, administradores, economistas, principalmente os contadores que fazem esse cadastro, tratam como um mero formulário que deve ser preenchido. E aí a gente tem esse entendimento que algumas pessoas já fizeram essa abordagem que nós estamos aqui explorando, porque existem, olha aqui para mim, três pilares para a sua nomeação. Existem três pilares para a sua nomeação, e aí nós vamos falar onde, como e o que, para que assim você possa entender esses pormenores. Os três pilares: onde se cadastrar, como se cadastrar e o que fazer depois. Entenda comigo. Pilar 1: onde é que eu devo me cadastrar? Olha só, onde eu devo me cadastrar? Entenda que ser nomeado perito responde a essas três perguntas nessa ordem, certo? São os três pilares. A maioria dos contadores conhece um pedaço solto desse primeiro, sabe que existe um cadastro e ignora completamente os outros dois, certo? Então, isso é o que a gente denomina como sendo o mapa. Primeiro, onde se cadastrar?
O judiciário ele não é um sistema único. Cada ramo e cada tribunal tem uma porta de entrada, um acesso, um sistema próprio. Exemplo, onde a perícia tributária realmente acontece é onde existem execuções fiscais, embargos, repetição de indébito, discussão de base de cálculo tributável, revisão de autuações fiscais, recuperação judicial, e tudo isso pode acontecer tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. E se você se propõe a realizar uma atuação nessa área, você tem que encontrar, você tem que identificar quais são as varas especializadas nesse tema. Exemplo que trata de autuações fiscais, demandas envolvendo tributos, seja tributo de competência municipal ou estadual, ou seja, tributos federais, nós temos, por característica, nos apresentarmos, nós temos por característica entender que existem varas especializadas, como é o caso da vara da Fazenda Pública, vara de execuções fiscais, vara que atua na parte exclusivamente empresarial, são nessas que concentram a demanda que interessa a você, certo? Então, esse primeiro pilar, olha só, onde eu devo me cadastrar? Muito bem, vamos entender que você vai acessar o Tribunal de Justiça do seu estado ou dos estados que você se interessa, vai lá fazer o seu cadastro, e você já fez isso. Na sequência, você precisa identificar, e isso vai estar disponível dentro dos sites, nas abas que tratam de contatos de cada um desses locais, dessas varas. Nesses contatos, você vai ter uma listagem de e-mail. Você vai filtrar nessa listagem de e-mail quais são aquelas, se você se propõe a atuar na parte financeira. As varas que são ligadas à justiça comum, vara civil, elas terão demandas que partem de discussões financeiras, bancárias. Se você quer atuar na parte tributária, você vai listar qual é a vara da Fazenda Pública, quais são as varas da Fazenda Pública, as varas de execução fiscal, quais são as varas de direito empresarial, e você vai preparar o seu currículo, que inclusive em nossa comunidade nós temos um modelo melhor, mais aperfeiçoado de currículo para que você encaminhe por e-mail até essa vara, se colocando à disposição e indicando qual foi o seu número de registro no sistema de peritos, para que assim você já se manifeste interessado em atuar naquela demanda, mas não para por aí, perfeito? Não para por aí. Fiz o cadastro na Justiça Estadual, encaminhei o meu currículo através de e-mail. Quais são os principais erros que existem nesse primeiro processo, no pilar número um? Primeiro que você vai e faz um cadastro somente na sua comarca. Ora, todos os processos eles são digitais. Se todos os processos são digitais, se você está então, sediado, se você tem domicílio, se você reside na capital, nada impede de você se cadastrar em comarcas de outras cidades e do interior. Exemplo, eu estou aqui em Fortaleza. Existem inúmeras outras comarcas de municípios que estão a 100, a 200, a 500 quilômetros de distância ou mais, aqui que eu também sou cadastrado e que recebo demandas de lá, certo? Ah, eu estou em Fortaleza, eu vou me cadastrar só em Fortaleza. Esse é o primeiro erro. Erro número dois: ignorar completamente as outras esferas do judiciário. Você acha que somente no âmbito estadual é que tem essa demanda. Faça o seu cadastro na Justiça Federal, faça o seu cadastro na Justiça do Trabalho. Esse é o erro número dois: se limitar a um cadastro em
uma única esfera, em uma única comarca e um único tribunal de justiça, se limitando ao seu estado. Posso me cadastrar no Tribunal de Justiça do Amazonas? Você deve se cadastrar. Repito, os processos são digitais, eletrônicos, disponibilizados via acesso a portal, que ele é utilizado especificamente para isso. O próprio ambiente judicial, ele tem como padrão um sistema que é um sistema que é denominado PJE. Em muitos tribunais, esse é o utilizado, que é o processo judicial eletrônico, digital. Você acompanha, peticiona, se manifesta tudo por lá. Além das reuniões que são necessárias dentro do processo pericial, também acontecer de forma remota. Isso aí é o padrão, com raras exceções. Certo? Erro número 3. Não saber que existem editais e janelas de credenciamento com prazo. Aí você perde a janela sem nunca ter ficado sabendo que ela existia. Existem períodos em que, olha só, o seu cadastro ele vai ser avaliado. Alguns tribunais eles deixam até o edital aberto permanentemente, mas esse aberto permanentemente ele deve ser observado para você depois ficar acreditando que está tudo certo e perder prazo, passar batido. Outro erro, número 4 dos 17 que nós vamos ver aqui, né? Concentrar tudo em uma única comarca e ignorar as comarcas vizinhas pela falta do perito contador. Desprezar a atuação como assistente técnico, que não depende de nomeação judicial, gera um honorário imediato e constrói um histórico que sustenta o seu cadastro. Olha só, esses são os 5 principais erros desse primeiro pilar, dessa primeira coluna. Você não é esquecido porque tem muita gente na frente, você é esquecido porque está numa fila só. E provavelmente é a fila errada. Tenho aqui uma dica bônus. Fez o cadastro, mandou o currículo por e-mail. Olha aqui comigo. Põe a sua melhor roupa. Nós estamos em um mundo em que, principalmente aqui no nosso país, na nossa cultura, as aparências elas são importantes. Você pode não concordar, mas é uma verdade que todos nós precisamos, enfim, administrar ou aceitar. Põe a sua melhor roupa, faça a impressão desses seus currículos, visite não só essas comarcas, mas as varas lá do fórum que trata sobre essa demanda que você tem interesse em atuar. Apresente-se às secretarias dessas varas, aos cartórios que existem lá, cartórios não de registro de nada, não é aquele cartório que você conhece, né? Toda a instituição pública que trata de processo possui esse ambiente que é o cartório. Vá até lá, se manifeste, se apresente, deixe o seu material. Isso aumenta expressivamente as possibilidades de sua nomeação, porque você não esperou que viesse de lá para cá. Você foi até lá e até mostrou nesse seu currículo um histórico que você fez cursos de aperfeiçoamento, que você participou de eventos, que você integra comissões de trabalho dos conselhos regionais, que você é membro da comissão de perícia, que você é membro de grupos de estudo e de trabalho que são focados em perícia, e tudo isso, meus amigos, são excelentes diferenciais. Perfeito? Vamos passar para o pilar número 2. Como? Como ser encontrável? A especialidade que deve ser declarada. Como é que está a minha comprovação? Veja que eu já pensei algumas coisas sobre esse item número 2 aqui, né? Eu já pensei isso, né? Assim como eu já pensei coisas do número 3. Mas veja só, o dossiê, como é que você se cadastra? O que acontece do outro lado da tela? Quem opera a escolha na prática, o servidor da vara alimentarista, o juiz nomeia. A busca ela tem um filtro que é por área de atuação, especialidade, comarca, disponibilidade.
A consequência direta é se a sua especialidade não está declarada de forma pesquisável, você não aparece e ninguém nunca vai te avisar disso. A diferença entre estar cadastrado e estar encontrável, ela existe. Então, o que que você deve fazer para montar o seu dossiê de documento de maneira que você fique encontrável? Apresente a sua especialidade de maneira precisa. Atuação em perícia contábil com enfoque em demandas tributárias. Tenho expertise, experiência com tributos indiretos, ICMS, PIS, COFINS, ISS, em vez de colocar lá especializado em contabilidade. O currículo do perito não é o currículo do contador, ele comprova a capacidade técnica para você atuar e não o histórico de empregos. Aí você faz um currículo como se estivesse se candidatando a uma vaga de analista fiscal, como se estivesse candidatando a uma vaga de consultor tributário, aí você pega esse mesmo currículo e protocola junto ao seu cadastro no tribunal. Trabalhei de analista fiscal em empresa tal, trabalhei em consultor tributário na Big Four número tal. Bacana, isso é excelente para você, mas não se trata de vaga de emprego. Anexe, aponte formações, certificações, trabalhos específicos para aquela demanda ou para aquela atuação que você pretende desenvolver. Apresente produções técnicas, gosta de escrever, tem artigo vinculado à parte pericial, inclua isso em seus materiais. Atua aí em ciclos de debate relacionado ao tema, ao direito civil, a questões de direito bancário, participa de comissões na Ordem dos Advogados do Brasil, que trata sobre direito previdenciário, direito tributário. Menciona isso porque é relevante, certo? Inclua a sua documentação de regularidade de forma adequada, o seu CRC ativo, as certidões, apresente as certidões que elas são necessárias de forma válida. Inclua os seus dados de contato de maneira também adequada e acompanhe esses seus dados de contato ou os endereços de contato que você manifestou, porque tem gente que é nomeado e nem sabe, porque colocou lá um e-mail que era de um trabalho que tinha, que nem acessa mais, que nem acompanha mais, e tudo isso é difícil de ser, então, contornado. Procura dar um jeito nisso aí, entende? Então, o que é que a gente tem aqui de outros vários erros desse segundo pilar, dessa segunda coluna? Vou aqui resumir para você. Primeiro, que seria o erro, ou que é o erro número 6 desse nosso conjunto. Declarar-se como contador genérico, sem especialidade, ficar de fora de todo o filtro de busca, enviar currículo de emprego em vez de dossiê de capacidade para o encargo, um currículo robusto, adequado, inclusive. Nós temos um modelo excepcional para que você faça uso. Deixar a documentação incompleta ou vencida, o cadastro fica pendente e ninguém liga para te avisar. Cadastrar contato desatualizado, telefone antigo, e-mail que você não abre, não usa. Perder intimações, isso aí gera prejuízos tremendos para você, prejuízos inclusive financeiros. Não renovar ou não atualizar o cadastro no prazo, e aí você vai ser excluído da lista até de forma silenciosa, ninguém vai te avisar que você está fora. Não anexar nenhuma comprovação da especialidade que declarou, é uma declaração sem lastro, não sustenta a sua escolha e pode até já ser o anúncio de um problema dentro da sua própria atuação, já nomeado, já dentro daquele processo específico. Declarar abrangência maior do que consegue atender, acaba recusando nomeação de comarca que é distante, você nem entender da nomeação. E aí, entendendo o que a gente está comentando aqui, é o seguinte: olha, o juiz ele não escolhe o melhor contador da comarca, ele escolhe o melhor nome que apareceu na tela e seu trabalho é aparecer nessa tela. Perfeito? Muito bem? Perfeitamente. Vamos aqui compreender então agora o depois, né? Se o cadastro nele não gera nomeação sozinho, esse é o terceiro item. O que a gente deve entender agora é chegando do erro
os demais erros, né, que muitos cometem, o cadastro ele não gera nomeação sozinho, como nós bem sabemos. O erro de mentalidade mais caro de todos é cadastrar e esperar. Como é que funciona a distribuição na prática e por que a recorrência importa mais do que a sorte inicial? É um ciclo virtuoso, a primeira nomeação, um laudo bem elaborado, confiança daquela determinada vara, comarca, nomeações seguintes. O ciclo que não é virtuoso, ele te destrói. Você é nomeado pela primeira vez sem nenhum preparo, entrega um laudo péssimo, frágil, recebe impugnações a esse laudo, se desespera, não é conclusivo, contundente no trabalho apresentado, nunca mais vai ser nomeado naquela vara porque você não se prestou ao objetivo que aquela demanda lhe exigiu. Fim das nomeações, acabou para você, pelo menos naquela vara, acabou. Você vai ter que ou reconstruir a sua reputação ou o outro caminho que a gente tem aqui a te apresentar, que é já começar de maneira virtuosa, certo? Olha só, entenda, a hora que a nomeação chega, existe prazo para você aceitar ou recusar. Existem formas de você recusar sem se comprometer, sem, como a gente costuma dizer no popular e na gíria, sem se queimar. A proposta de honorários ela deve ser apresentada, quando nomeado, de maneira fundamentada. Como é que eu apresento essa minha proposta de honorário de forma fundamentada? Inclusive, temos um material gratuito sobre isso, sobre a proposta de honorários, que ela deve considerar complexidade, volume, horas, deslocamento, colaboração de profissionais de outras áreas, caso a matéria que está sendo litigada assim exija, certo? Aceitar um valor que ele é irrisório frente ao trabalho também pode ser uma decisão estratégica, mas uma decisão estratégica ruim. Existem processos para você majorar essa sua quantia, sendo objetivo, claro e sem ser deselegante, desrespeitoso e principalmente sem ser profissional ou sendo, né, tecnicamente bom junto ao magistrado. Veja que a nomeação ela vai chegar e existe uma conduta esperada. Você deve seguir as normas que estão estabelecidas para a atuação profissional. Existem situações que você estará impedido de atuar naquele determinado processo, são os casos de impedimento, são os casos de suspeição e você deve construir essa sua nomeação ao invés de esperar por ela. Tudo que eu falei agora envolve você já estando nomeado. Mas se ainda não foi nomeado, existem algumas oportunidades e parte delas são até paralelas. Uma das portas ou dos caminhos paralelos é você atuar como assistente técnico indicado pelo advogado, não depende de sorteio e começa a gerar um histórico a partir do momento que você atua. Relacionamento com empresas, com escritórios, principalmente a advocacia, se a sua intenção é atuar em demandas tributárias, escritórios que atuam em demandas empresariais, focado em atender empresas e que militam na parte tributária, é fundamental que você possa estrategicamente se vincular de algum modo a esses escritórios. Posicione-se como especialista, tenha uma rede social e utilize estrategicamente para que assim você seja encontrado pelas empresas e pelos escritórios. O primeiro trabalho, ele deve ser desenvolvido de maneira ativa. O laudo entregue, ele vira uma comprovação para o próximo cadastro e para a próxima indicação. E aí, o que que eu consigo perceber dentro desse universo? Quais são, em síntese, os erros do número 13 até o 17, olha só, que a gente pode identificar nesse pilar. Vou aqui sintetizar para você, como prometi. Você cadastra e espera passivamente, como se a nomeação fosse questão de tempo. Outro erro, recusa ou silencia na primeira nomeação por insegurança técnica. Problema, você vai ser então substituído. E até nessa substituição pode até ser que ninguém te lembre mais de você.
Aceitar a perícia fora da sua, olha só, esse é um erro que ele é crasso. Aceitar a perícia fora da sua competência real, entregar um laudo frágil que vai ser impugnado, que vai ser destruído tecnicamente, assim como a sua reputação frente àquela determinada estrutura do judiciário, aquela vara, aquela comarca também poderá ser. Aceitar o honorário reduzido, aviltado por medo de perder o trabalho e ancorar o próprio valor lá embaixo. Isso é outro erro também péssimo. E o último, ignorar a possibilidade de atuar como assistente, como assessor técnico, possibilitando através dessa atuação um relacionamento com a advocacia tributária, que é o caminho mais rápido para o primeiro trabalho pago dentro da esfera judicial. Cadastro te coloca na lista, a nomeação te coloca no processo, mas é o laudo que decide se você vira o perito ou se você foi só mais um nome que apareceu uma vez, um aventureiro, e que não teve nenhuma relevância. Então, olha só, pegando esses três pilares, nós temos onde, primeiro, está em todas as portas onde existe a demanda real. Onde eu devo estar? Em todas as possibilidades que a demanda real ela existe, que eu posso então atuar. Como é que eu faço isso? Você precisa ser encontrável, se posicionar, não esperar que o trabalho venha até você, vá até o trabalho, apresente a sua especialidade de forma estruturada, de forma técnica e principalmente comprovada. E depois você vai construir as suas nomeações recorrentes para que assim você possa ter da perícia, quem sabe, a sua atividade principal, né? Faz sentido aí para você? Quantos desses 17 erros são seus? Manda para mim em algum lugar, isso aí vai ficar disponível para vocês. Comenta aí qual é o número do seu erro, só o número. Então, dentro dessa estrutura, tenho certeza que é fundamental que você observe que existe sim um caminho. E aí a gente fala agora, né, sobre essa composição, sobre essa estrutura, sobre esse verdadeiro mapa que existe para a sua atuação. Perceba que existe sim um fluxo que você deve acompanhar. Quais são desses itens que você conseguiu vencer? E nesse procedimento, olha só, a parte que a gente avança para entender é a parte agora que deu certo. Muito bem, consegui me movimentar, deu tudo certo, eu fui nomeado. Maravilha, e aí, o que que eu faço agora, né? Você abre o processo e encontra glosa de crédito de ICMS, discussão de base de cálculo de PIS e COFINS, ISS que foi retido no município errado, uma lista de quesitos perguntando qual o valor correto, porque a pergunta de ser como eu entro e passa a ser eu sei agora sustentar esse número, eu sei desenvolver agora esse trabalho. Essa é a pergunta, esse é o questionamento que surge a partir daquele instante. Mas o que é que ocorre? Veja, o que você aprendeu até aqui, o que você aprendeu até o slide anterior a esse, melhor dizendo, é o mapa completo da porta de entrada. Você vai corrigir os 17 erros e a sua chance de ser nomeado ela vai mudar de patamar, não é isso? Olha só, assim como eu perguntei aqui para vocês, ó, você corrige esses 17 erros, assim, faz esse ajuste aí, a sua chance de ser nomeada, ela vai aumentar, certo? Isso é verdade
Eu sustento isso. Mas agora eu preciso ser honesto com você sobre o que vem depois, que é justamente a exploração técnica. Pode até se dizer que essa primeira fase, esse primeiro movimento, embora não seja fácil, mas ele é simples, certo? Seria até fácil eu terminar aqui a nossa aula e te deixar feliz. Beleza, eu já disse o que acontece de erro, como eu vou corrigir esses erros para receber a minha primeira nomeação. Imagina que deu tudo certo, está tudo corrigido, você se posicionou no caminho, nas portas certas, e daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, chega a intimação, você foi nomeado perito. Vem aquela emoção, né? Muito alta, enorme, você abre o processo e encontra isso aí, ó. Você encontra esse tipo de situação, problema. Você encontra essa dificuldade aí. Qual dificuldade, então? De se deparar com isso que está aí em tela. Olha só. Sem o preparo adequado, o que é que acontece? Se eu estou sem o preparo adequado, eu vou travar ao receber essa minha nomeação. Se eu não tiver o preparo, eu vou ter a convicção de que o cadastro e aquilo que eu tenho de experiência frente ao cadastro não me ajuda mais. A pergunta vai deixar de ser como é que eu entro e passa a ser agora a seguinte: eu sei refazer essa apuração e sustentar o que eu vier a apresentar em juízo? É aqui que eu vejo o contador excelente travar, como aconteceu aí agora há poucos dias, e é muito frequente eu receber essa pergunta. Meu Deus, eu aqui abri o painel de perito, sei que eu fui nomeado no processo, eu vi que o advogado colocou lá uns quesitos, mas eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu vou, não sei o que é que eu faço. Eu até conheço a legislação, eu sei realmente trabalhar como tributarista, eu sei apurar os tributos, eu faço isso todo mês aqui no meu escritório, mas apurar para cumprir uma obrigação acessória é uma coisa. Apurar para provar o valor dentro de um processo é outra, diferente, com o advogado, inclusive da outra parte, com o procurador do município, com o procurador do estado, com o procurador federal, do outro lado, ele procurando os seus erros, procurando um erro no seu cálculo, procurando uma falha no seu procedimento. Isso aí, frente à apuração do tributo dentro do escritório, é algo completamente diferente, é uma realidade completamente distinta, é uma coisa outra, é uma coisa diferente. E aqui quem trava devolve o encargo, diz que não pode, entrega o laudo frágil, vai ser impugnado. Nos dois casos o resultado é o mesmo, aquela vara não vai te chamar de novo, todo o trabalho do cadastro que você acabou de aprender vira única nomeação e nunca mais. E aí, olha só o que que acontece com os dois contadores que se deparam com esse mesmo tipo de demanda e, olha só, e eles se deparam então com o desafio que é a atuação. Aí nós temos a diferença, o que não está preparado vai travar, aprende com o prazo correndo e com o nome em jogo, não é assim? Devolve o encargo, é impugnado e aquela vara não chama mais, mas tem o outro lado que é o profissional preparado. Tudo isso que eu estou apresentando para vocês faz parte do plantio do que você deve observar para aquilo que você vai viver no futuro, entende? Em se tratando de demandas tributárias. Você está preparado, você reconhece o caso, você sabe o que é uma glosa de crédito,
você faz a apuração dos quatro tributos, responde os quesitos de forma técnica, entrega um laudo sustentável, bem fundamentado, e aí você vai ser chamado de novo, você vai ser nomeado novamente, e por isso que eu tenho aqui algo a te apresentar, que é um treinamento nosso, e foi por isso que eu criei esse treinamento, que é a perícia tributária em casos práticos de PIS, COFINS, ICMS e SS. E eu quero ser muito claro sobre o que ele é e o que ele não é. Ele não é mais um curso de teoria tributária, você já sabe a teoria, você apura tributo todo mês, ele não é mais uma apostila de legislação para empilhar em cima do que você já tem. A perícia tributária é o treinamento onde você abre o caso real, refaz a apuração, os apontamentos, os quatro tributos do começo ao fim, responde aos quesitos, fecha o laudo e assim você é feliz na sua trajetória. Temos, inclusive, mais de 20 casos práticos comentados, a apuração real desses quatro tributos do começo ao fim, resposta aos quesitos sem brecha para contestação, como é que a gente pode fazer isso, como é que isso é feito, modelos de laudos, de pareceres, de planilhas, de petições, tudo pronto para que você possa adaptar à sua realidade e principalmente para que você se sinta cada vez mais seguro para a sua atuação. Exploraremos os quatro tributos que possuem mais demandas, quatro tributos indiretos que possuem a maior quantidade de demanda no ambiente da perícia tributária: ICMS, PIS, COFINS e ISS, onde nós temos casos de discussão de base de cálculo, substituição tributária, crédito indevido e as divergências que mais aparecem nas perícias. No caso do PIS e da COFINS, discussões sobre regime cumulativo e não cumulativo, exclusões de base de cálculo, recuperação de créditos. Do ISS, o local de incidência da base de cálculo, retenções na fonte. Cada caso termina em um laudo pronto para que você revise, para que você adapte. Existem demandas que elas são muito avolumadas para determinados temas. E aqui nós escolhemos as que possuem maior tipo de volume, que são mais apontadas, mais procuradas, para que você possa, então, se ambientar, ficar seguro quanto a isso. É um método também em quatro etapas. Vou te dizer como é que funciona o nosso curso. Nós temos a leitura e análise do caso, interpretamos notas, livros fiscais, o auto de infração, separando aquilo que interessa antes de fazer a conta, o cálculo, realizamos a apuração ou não do tributo, certo? Principalmente existem casos em que a empresa ela está sendo cobrada, mas na verdade ela não deveria ser cobrada, e aí existem fundamentos técnicos que nós apresentamos dentro desses cases para redirecionar o órgão tributante a quem ele deveria cobrar, ao invés da empresa que está te acionando. É importante também que você saiba que nós temos aqui atuação tanto judicial como extrajudicial nesse nosso treinamento, certo? Resposta aos quesitos, responder o juiz e as partes de forma técnica, objetiva, sem dar brechas, sem lacunas, montar o laudo, estruturar o laudo. É fundamental que você também perceba que não existe modelo de laudo. O laudo não é a perícia. O laudo é o resumo daquilo que foi produzido no decorrer de toda a investigação, de toda a análise, de todas as checagens, de todas as certificações, de todas as conferências. Ao final, a gente estrutura, por isso que tem o nome, montamos isso dentro de um laudo, porque ele precisa atender a normas específicas que, inclusive, eu contribuí na elaboração. Saber a lei já ter feito são coisas diferentes. Por isso que a gente explica e explora tudo através da prática, né? O contador ele estuda a legislação, faz curso, entende tudo, chega à nomeação, ele abre o processo e trava, não porque não sabe a lei, mas porque nunca fez esse percurso completo. Isso é o que a gente observa
acontecer e eu também sou muito acionado por pessoas desesperadas porque estão ali com um processo que possui um honorário bem bacana, expressivo, relevante, mas não sabe para onde ir. Sabe como é que apura o tributo? Sabe como é que desenvolve uma apuração, uma entrega de uma obrigação acessória, mas nunca fez isso dentro de um processo judicial, nunca fez isso dentro de uma demanda tributária, dentro de um processo judicial que trata daquele tributo que ele tem tanta vivência, certo? A primeira vez que você faz isso não pode ser dentro de um processo real. A gente precisa sim ir aperfeiçoando, alinhando, testando, tendo a oportunidade de errar sem ser punido. E isso, nada melhor que fazer isso dentro de um ambiente seguro em treinamento. E além do treinamento, nós temos bônus. Bônus, inclusive, é desta nossa aula aqui. Nós temos vários bônus que eles estarão disponíveis para a nossa aula de hoje, que estarão disponíveis para as nossas aulas do nosso curso, para o nosso treinamento. Nós temos uma série de materiais aí que você pode sim acessar, verificar, consultar. E olha só, kit de cadastro nos tribunais, checklist de porta de entrada, documentação e modelo de dossiê de especialidade, modelo de proposta honorários com critérios para você fundamentar, planilha para você até estruturar as horas técnicas, a guia ou o guia do assistente técnico, como conseguir os primeiros trabalhos sem depender de nomeação, isso aqui são bônus, hein? Os 30 primeiros dias após a nomeação, o que é que eu devo fazer? Os prazos, aceite, petição. Eu mando logo a minha proposta honorários ou espero? Quais são os critérios que eu devo utilizar para esperar? Acesso à nossa comunidade de perícia, focada na parte tributária, onde nós tiramos dúvidas no meio do primeiro caso real. É uma oportunidade de você também ter um acesso prático, direto, meu e de outros colegas seus de comunidade que também estarão lá e já vivenciaram situações, dificuldades parecidas com a que você vai estar vivenciando e acesso por um ano. Você volta no caso certo no dia em que a nomeação ela chegar. Nós temos aí isso que está incluso, além de que o acesso é imediato, certo? Repara na diferença entre as duas coisas. O que você aprendeu hoje foi como fazer a porta abrir. O treinamento é o que garante que quando ela abrir, você vai entrar, você vai se sentir confortável, você vai voltar a ser chamado, certo? E agora o seguinte, eu preciso te falar também uma coisa com toda sinceridade, né? Por que que a gente explora tudo isso dentro de um contexto prático? Para que você possa deixar de recusar trabalho por insegurança. Cada trabalho recusado é um honorário que você deixou na mesa. Você entrega o laudo que sustenta em juízo e o laudo que sustenta gera a sua próxima nomeação. Você para então dentro desse nosso procedimento, para de apurar para cumprir uma obrigação e passa a apurar para provar um valor que está sendo discutido. Você deixa de competir por preço com o escritório de R$ 200, porque ninguém compra perícia tributária por preço. Não existe isso. Então você passa a ser pago pelo que realmente sabe, não pelo que você digita. Pensa comigo, né? Daqui a um ano você vai estar em um de dois lugares. Ou você vai ser o contador que finalmente virou a chave, corrigiu o cadastro, teve a primeira nomeação aceita, o primeiro laudo entregue, também aceito, homologado, o primeiro honorário da perícia na sua conta, aquela sensação nova de ser procurado como especialista e não negociado como fornecedor, ou você vai estar exatamente onde você está hoje, a mesma carteira, mesma mensalidade, mesmo cliente que reclama de reajuste, mesma corrida de prazo, tendo que fazer as coisas de forma a atender legislações que serão duplas, o que a reforma tributária vai te exigir e o que hoje já é exigido, automações em grande parte dos processos que vão absorver parte do trabalho que você tem, e consequentemente, com certeza, né?
Você vai ter as suas margens espremidas por isso, e talvez com um cadastro em algum lugar, em algum tribunal que continua sem gerar nomeação nenhuma para você, porque ninguém nunca te explicou o porquê. A diferença entre esses dois cenários não é competência técnica. Você já provou que você tem competência. A diferença é uma única decisão: continuar vendendo a parte barata do seu conhecimento ou aprender a entregar a parte que é cara. E assim, nós temos um compromisso mútuo. Então eu faço aquele pacto, aquele acerto com você. Você faz sua parte, entra, abre o primeiro caso, refaz a apuração junto comigo, com a planilha aberta, com a estrutura elaborada, sem pular para o final, sem só assistir, e eu faço a minha parte com você, que é entregar o percurso completo do documento ao laudo assinado, do jeito que eu faço nos meus próprios trabalhos há mais de 10 anos, e a minha parte ela já está pronta, ela está lá disponibilizada, do outro lado desse botão. E aí fica se você vai fazer a sua parte. Então, né? Mas e aí? O que é que contempla isso? Olha, ao apertar esse botão, a gente tem tudo isso que nós comentamos agora, acesso imediato. E o melhor disso tudo é que o preço equivale a uma pizza por mês, ou menos do que uma pizza, porque pizza é caro, né? Tem pizza que é bem cara, né? Tem lasanha que é bem cara. É isso. Você tem a oportunidade de, por menos que uma pizza por mês, ter acesso a esse conteúdo que vai agregar muito, mas absolutamente muito valor à sua jornada enquanto perito. 12 de 51,42. R$ 51,42 ou R$ 497 à vista. Isso é o que separa, isso é o que te impede de aumentar sua segurança, ampliar sua atuação em demandas tributárias. Garanta a sua vaga agora, porque a garantia também ela é incondicional. Veja todos os casos por dentro, abra o modelo de laudo, teste tudo. A garantia é de 7 dias, é risco zero, certo? Teste o método de apuração numa apuração que você tem. Se em 7 dias você sentir que não é para você, nós devolvemos 100% daquilo que você investiu, sem burocracia, sem precisar justificar nada. A, a gente, a amizade segue, fica tudo bem. Reembolso integral, sem pergunta, sem constrangimento. Acesso por um ano, revise quantas vezes precisar, quando a nomeação chegar, e o acesso ele é imediato. O risco de decidir agora ele é todo nosso. O único risco que só para você é continuar onde você está agora. Perfeito? E por que agora? Porque a ordem certa é aprender a entregar antes da porta abrir. Corrigir cadastro leva tempo, documentação também exige tempo. Quando a nomeação chegar, ela não vai esperar você aprender a apurar, ou você já sabe ou devolve o encargo. Ela não vai esperar você aprender a ser perito tributarista. Ou você já sabe, ou pelo menos tem uma noção ampliada, ou você não atua. É uma condição especial válida apenas durante essa nossa aula. E aí você tem também esses três caminhos aí, ó. Olha só, não fazer nada, mesma carteira, mesma mensalidade, mesma expectativa, mesmo sonho, só corrigir o cadastro, que a gente já te deu esse toque, 17 erros que você pode ajeitar, arrumar, resolver. Ou você entra hoje, quando a nomeação chegar, você não vai estar aprendendo, estará repetindo o que já fez mais de 20 vezes. Perfeito? A perícia é o lugar onde a sua parte técnica finalmente vale dinheiro. Perícia tributária, casos práticos de PIS, COFINS, CMS, ISS, 497 à vista ou 12 de 51,42, garantia de 7 dias, garanta a sua vaga. Eu te vejo lá dentro do nosso treinamento e depois na sua primeira nomeação. Eu quero que você seja feliz, faça muito dinheiro, seja realmente virtuoso, porque eu preciso também te deixar uma última coisa, né? Além de clicar no botão e garantir o seu acesso ao nosso treinamento, o botão está aí, a decisão é sua. Eu quero te deixar com uma última coisa, né?
Você não escolheu a contabilidade para passar a vida cumprindo o prazo de obrigação acessória e negociando mensalidade. Você escolheu porque você gosta de lógica, você gosta de resolver aquilo que outros talvez não consigam resolver e problemas que os outros nem acham que têm. A perícia é o lugar onde essa parte de você finalmente vale um bom ganho, mais dinheiro, mais resultado. Você pode até não gostar de mais ganho, mais dinheiro, mais resultado, mas isso é o que garante melhor conforto para você, para sua família, futuro melhor para você e para sua família. Eu já fiz a minha parte, condensei mais de 10 anos de experiência dentro desse treinamento, caso por caso, casos reais. Ele está do outro lado do botão e agora falta você dar o passo, eu te vejo por lá. E também, como disse, depois da sua primeira nomeação. Estamos juntos, espero você. Forte abraço. Não deixa de registrar. Tirei uma foto, um print, marca a gente, coloca nas suas redes sociais, mostra para o mundo que você está se especializando em perícia e a gente se encontra. Até breve.